Bom, vou falar aqui pra vocês um pouco sobre a doutrina Monroe. Antes de falar sobre ela propriamente, eu tenho que falar pra vocês que os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses e eles adquiriram a independência na segunda metade do século XVIII. Os Estados Unidos se estruturaram politicamente no sistema republicano e eles tiveram como primeiro presidente George Washington. George Washington, já como primeiro presidente, ele decidiu adotar uma política isolacionista. O que era isso? Ele queria distanciar os Estados Unidos dos interesses dos países europeus. E isso se vê também, alguns anos após, como alguns países latino-americanos proclamaram a sua independência, os Estados Unidos fizeram questão de reconhecer a hegemonia de cada país, porque esses países latino-americanos também tinham sido colonizados por países europeus. Então, esse que está aparecendo aí na tela é o James Monroe. Ele ficou conhecido, na verdade. O que teve destaque durante seu mandato foi um pronunciamento que ele fez no Congresso em 1823. Nesse pronunciamento, ele foi bem importante para a história dos Estados Unidos e ele afirmava que os Estados Unidos não podiam ser colonizados novamente por países europeus, porque o que acontece? Alguns países que eram da Santa Aliança, chamada Santa Aliança, que eram países como a Áustria, a Rússia e a França, que está aparecendo aí na tela, eles tinham interesse em retomar o processo de colonização dos Estados Unidos. Então, no texto desse pronunciamento, dizia que os Estados Unidos, já que eram livres, eles não poderiam mais ser considerados suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Eles afirmavam também que os Estados Unidos não podiam intervir na Europa quando acontecesse algum conflito interno, algum conflito regional, da mesma forma que os interesses americanos não poderiam ter interferência alguma de algum país europeu. Então, a doutrina Monroe contribuiu bastante para a independência do continente e também para preservar os interesses da região. Então, como a doutrina Monroe impediu a interferência da Europa, os Estados Unidos estavam selando a própria hegemonia e que contribuiu para que os Estados Unidos adotassem uma política expansionista de larga escala, já que eles estavam livres de qualquer interesse dos países europeus. Então é isso, muito obrigada.